Bom dia, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez aqui no Devocional Intimidade pelo canal 6 da Via Cabo TV e também você pode nos acompanhar pelo nosso site tvmca.com.br. Você que deseja conhecer e rever vídeos, rever palavras que você ainda não viu, pode entrar nas nossas páginas do Facebook. Você vai encontrar Devocional Intimidade TV MCA e também o Frases Devocional Intimidade. E você que está conosco nessa manhã, nós vamos juntos até às 8h30 da manhã. E como nós começamos já na semana passada, nós continuamos com o pastor Evaldo Coelho e nesta manhã estudando sobre o DNA de Deus. E este é o Palavra Rema. Devocional Intimidade está no ar nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, pastor Evaldo. Bom dia, irmã Mônica. Que Deus te abençoe de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Que bom a gente poder estar junto de novo aqui para continuar estudando um pouquinho mais a respeito desse tema tão especial, né? Então, o nosso tema é o DNA de Deus, né? A gente está estudando a respeito da semente de Deus que habita dentro de cada um de nós. Na semana passada, o pastor fez um prenúncio conosco e nós vamos continuar, então, estudando acerca do DNA de Deus, dessa semente divina que habita dentro de cada um de nós. Vamos ler, então, reler o texto que nós lemos na semana passada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, certo, pastor? Exatamente. Então, vou dar uma lida nesse texto, que diz assim, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Na semana passada, então, pastor, a gente estava estudando esse texto e falando acerca de um só, ou seja, a semente da qual nós somos gerados, essa semente de Deus que habita dentro do homem e dentro da mulher, né? E a gente estudou um pouquinho acerca disso. E hoje, dando seguimento? Eu creio, Mônica, que a Bíblia ela nos leva, aponta para algo que esse texto é muito claro. Quando o apóstolo São Paulo estava em Atenas, no anfiteatro, no Areópago, ele viu a cultura dos filósofos gregos, os epicureus estoicos. Eles estavam falando, filosofando sobre os deuses da Grécia e tinham um altar para cada deus da mitologia grega e também fizeram um altar ao deus desconhecido. Eles pensaram e arrazoavam entre si, se porventura a gente esqueceu algum dos deuses, algum ser importante, a gente pode ser retalhado, então vamos ter um local também ao Deus desconhecido. E quando o apóstolo São Paulo entra nesse anfiteatro, nesse local, ele diz, o Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu conheço, é o Deus que não é servido por mão de homens, ele não precisa de um altarzinho para morar, não depende de um copo de água, porque é um Deus criador, o Deus que criou o universo, e tudo foi feito por ele, e para ele todas as coisas foram criadas. E ele disse, e esse Deus ele é tão tremendo, que ele fez o homem e a mulher de um só. Interessante notar, irmã Mônica, querido telespectador, que em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que tinha terminado a obra do sexto dia, tinha terminado a manhã e a tarde do sexto dia. E eles adentraram no sétimo dia, onde a criação toda estava formada. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 1, diz que tudo estava formado, todas as coisas tinham sido acabadas. E de repente, no 2:18, depois de ele dizer, olha, Adão, existem regras aqui no paraíso, o homem precisa se sujeitar. Você não vai poder comer da árvore do entendimento do bem e do mal. Nesse interim, a Eva ainda não tinha saído para fora, ela estava dentro dele. A Bíblia diz que ele fez macho e fêmea no único exemplar. E, de repente, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Ou seja, Deus já havia pré-ordenado todas as coisas, já havia colocado Adão, né, naquele cenário todo da criação, já havia dado todas as ordens e as diretrizes para ele, e a mulher já estava habitando dentro de Adão. O que Deus queria falar, Mônica, é que, além dela ser osso dos meus ossos, carne da minha carne,
varoa, porque do varão foi tirada, Sim. ela também era sangue do meu sangue. Só o apóstolo São Paulo conseguiu trazer essa verdade, trazer esse texto. O livro de Atos tem algo assim que é muito tremendo também com relação a Moisés e outros personagens. O livro de Atos esclarece muita coisa através de Estevão, através de Paulo, é coisas tremendas. Eu queria que a nossa técnica colocasse, porque quando diz de um só, porque talvez a pessoa não tenha assistido o programa passado, porque de um só fez toda a raça humana. De um, se é de um, então é só. E se é só, então é de um. Mas ali o tradutor não observou a palavra sangue, que é uma palavra grega, do dicionário grego de James Strong, que significa sangue. É o número 129. Eu quero que a nossa técnica coloque e clique em cima do 129, bem ali no comecinho, para nós ver o que significa. Está na tela já. A palavra 129, que está ali na palavra só, significa aima, na palavra grega, que significa sangue, não somente de homem, mas também de animais. Então, de um sangue só, ele fez toda a raça humana. Então, todos deveriam ter o DNA de Deus, todos deveriam ter o Espírito Santo. Na realidade, querido telespectador, irmã Mônica, eu creio que Deus estava apontando assim, que ele queria uma semente de piedosos. Depois nós vamos basear isso no livro de Malaquias. Olha, você não pode sair daí, o texto é maravilhoso, eu creio que você vai aprender com o Espírito Santo, porque é algo tremendo. O sonho de Deus é que ele tivesse uma geração de santos, de divinos, de pessoas com a parte do seu Espírito. Algo muito, muito maravilhoso. Deus viu que não era bom que o Adão estivesse só e preparou para ele uma auxiliadora. Uma adjutora. Que é o que diz no versículo 18, né, do capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só, então lhe prepararei uma auxiliadora idônea. E a gente percebe aí nesse texto que Deus ele criou todo um contexto de equilíbrio para a vida, para uma vida santa, para uma vida dentro do equilíbrio de Deus. Exatamente. Mônica, interessante que quando eu vi a palavra idônea, eu pensei assim, eu tenho sido muito simples nos meus pensamentos, e eu gosto também de falar uma palavra simples, uma linguagem muito simples, para que o querido telespectador possa nos entender nosso Deus é simples, e ser inserido dentro dessa conversa bíblica. Eu pensei assim, uma adjutora que lhe fosse idônea, eu pensei assim, uma mulher que não fosse alcerasa, uma mulher que não fizesse muito carnezinho, eu pensei logo nisso, assim, que auxiliasse para que ele não tivesse fracasso financeiro. Sim. Pensei nesses termos, porque a gente sabe que muitas famílias têm sofrido por causa das compras que os dois fazem. Muitas vezes um faz uma compra sem comunicar o outro, sem orçamento familiar, e de repente há um atrito porque houve um desequilíbrio financeiro. E eu pensei que a Eva lhe era muito especial, idônea, porque ela não ia no mercado toda hora, não ia no shopping toda hora. E aí eu cliquei em cima da palavra idônea, significa aquela que entende a missão do seu esposo, aquela que entende a missão do sacerdote e faz tudo para que tudo vá muito bem. Ou seja, uma mulher idônea no sentido espiritual, para que ela cumprisse o projeto de Deus para a sua vida. Verdade que ela cai, ela tem a queda, mas o sonho de Deus é que ela não caísse. O sonho de Deus para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que você não caia. Exatamente. Ele criou pessoas idôneas, conhecendo entre o bem e o mal. E a gente só cede ao pecado porque a gente quer, mas temos consciência. O Espírito Santo fica em todo o tempo incentivando a não cair, para que a nossa idoneidade fique firme, fique na posição, mas o homem tem uma tendência, a carne leva o homem a pecar. Então, isso que Deus está preparando, uma mulher que lhe fosse ajudadora, fosse idônea, isso é um projeto lindo da parte de Deus. E, na verdade, o que é? Vamos pensar na questão da... Coloca para mim de novo a imagem da cadeia cromossômica ali, o tema, que é o DNA de Deus. Então, na verdade, Deus, ele criou... Nós temos uma cadeia cromossômica humana, né, do nosso corpo físico, mas também nós temos a cadeia cromossômica celestial. Nós temos o DNA de Deus dentro de nós. E, através do Espírito Santo, nós, então, vamos determinar se eu vou viver pela semente divina ou se eu vou viver pela semente da carne. E isso ficou muito claro, né, no Éden. E a Bíblia diz que isso é uma guerra, porque a carne milita contra o Espírito e há um combate. Então, todos os dias, nós temos um combate interno.
Com relação ao DNA de Deus, irmã Mônica, o povo americano, os evangelistas, eles têm isso tão forte, eles têm isso tão, assim, enraizado, que eles se chamam pequenos deuses, porque ele diz, se o Espírito de Deus está dentro de nós, então nós somos pequenos deuses. Eles chegam a esta frase, eles chegam a esse nível de comprometimento e de entendimento, e aí até acontece algo ruim, porque vem uma glória demasiada, e ele se sente muito autossuficiente, e às vezes até isso precede a queda. É algo assim que, de certa forma, numa análise simples, seria muita petulância, seria querer demais. Mas eles chegam a esse nível de entendimento de dizer, então, que um homem cheio do Espírito Santo é um pequeno Deus. Que tremendo, pastor. E a gente estava lendo, estamos acho, uns 2, 3 minutos desse primeiro bloco ainda, para terminar já. E nós vamos então já fazer o prenúncio num texto de Malaquias, que vai falar a respeito dessa semente, né? Que é Malaquias capítulo 2, versículo... 2 e 15. 2 e 15. Posso ler, pastor? Pode ler. Então o texto diz assim pra gente, ó. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidais de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. A versão que o pastor tem, ela é um pouquinho mais clara do que a minha. Ela fala sobre essa geração de piedosos, né? Nós temos a versão RA, e eu queria que a nossa técnica clicasse em cima da palavra descendência, porque o assunto do segundo bloco, eu creio que assim é de uma importância muito, muito grande. Você, querido telespectador, não sai daí e fique ligadinho, porque com certeza vai ser uma bênção de Deus. Veja, irmã Mônica, quando a nossa técnica clicou em cima da palavra descendência, diferentemente da palavra grega, na palavra grega, a palavra descendência é esperma. E na palavra hebraica, no Velho Testamento, Elohim, que significa Deus. Semente de Deus. Então, no próximo bloco, a gente vai esmiuçar esse termo. Amém, pastor? Exatamente. Então, meu querido, não sai daí, é só um minutinho, a gente continua estudando a respeito do DNA de Deus, junto com o pastor Evaldo Coelho nessa manhã. Só um minutinho, a gente já volta.